Glória a Deus, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a minha vida, esteja sobre a vida da igreja, que é o corpo de Cristo sobre a face dessa terra, amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós estamos em preparação para a Páscoa, e eu creio que muitos de nós têm sido impactados com mensagens, com palavras a respeito da vida de Jesus, da obra de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o texto que nós vamos ler, que está aqui em Lucas capítulo 24, gostaria que você abrisse aí no versículo 30. Lucas 24, versículo 30. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos te agradecer por essa noite em que estamos reunidos aqui mais uma vez na sua presença. Essa presença é gloriosa, o Senhor tem sido muito generoso com a nossa igreja, o Senhor tem agraciado os nossos corações, o Senhor tem trazido paz, alegria, refrigério aos nossos corações, no meio da comunhão do seu povo, e nós te agradecemos por isso. Queremos, ó Deus, nessa noite, aprender com essa palavra, aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar, porque a vida dele é o maior exemplo que temos, e como seus discípulos, queremos ser como Jesus foi. Por isso, fala aos nossos corações, fala ao coração da sua igreja nessa noite. É assim que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título dessa mensagem, para quem está anotando aí, é O Caminho, a Mensagem, a Mesa e o Pão. Amém? Pegou aí? Está parecendo o título de filme do C.S. Lewis, né? O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Eu lembrei disso, né? O caminho, a mensagem, a mesa e o pão. Glória a Deus. Essa breve passagem que nós lemos aqui, eu resumi, mas ela faz parte do contexto da ressurreição de Jesus. Jesus, ele ressuscita, e aqui nesse contexto, nós não lemos o texto inteiro para ganharmos o tempo aqui, mas nós sabemos que 2 discípulos de Jesus, eles estavam voltando para a sua cidade natal, que aqui a Bíblia, no versículo 13 de Lucas capítulo 24, vai dizer que é a aldeia Emaús, era o local da onde esses 2 discípulos haviam vindo. E aqui diz na palavra que esses homens, eles se decepcionaram. Eles se decepcionaram
talvez como você e eu nos decepcionamos durante a nossa caminhada, durante a nossa vida. E essa breve passagem, ela dispõe disso, de pessoas que se decepcionaram com o Messias, porque eles tinham uma percepção de Jesus, e eles, ali naquele momento, se decepcionam, e aqui nós vamos discorrer um pouco sobre isso nessa noite, nós vamos nos identificar com a vida desses dois discípulos, e por conta dessa decepção de Jesus ter morrido, porque para eles, nós vamos ver isso no texto, para eles Jesus era o Messias, na cabeça deles de fato era, mas eles não haviam compreendido ainda toda a obra de Jesus, que não estava revelada para eles. E por conta disso, eles saem do seu lugar, do lugar onde eles estavam, lá em Jerusalém, e eles vão num caminho, e esse caminho é um caminho longo, a distância de Jerusalém para Emaús, a Bíblia diz aqui no capítulo 24, versículo 13, que é a distância de 60 estádios, convertendo para o nosso entendimento, é aproximadamente de 11 a 12 quilômetros de distância, né? Então, homens que se decepcionaram, e aí eles tomam uma decisão: vamos voltar para onde nós vivíamos, para o lugar de onde nós saímos. E é isso que acontece. E creio que semelhante a esses dois discípulos, as nossas vidas com Cristo, nós passamos por grandes momentos, por 4 grandes momentos, né? E esses 4 grandes momentos que nós vivemos com Cristo, eles fazem parte do processo de amadurecimento, do processo de crescimento, do processo que Jesus quer trabalhar em você e em mim. E assim como nós temos aprendido aqui, Jesus nesses 4 grandes momentos, quer nos integrar perto dele, quer trazer a gente para perto dele, mas não apenas isso, ele quer nos ensinar como nós devemos viver como igreja, e como devem ser os nossos passos, para que nós possamos, assim como Jesus, né, que se aproxima de nós também nos aproximarmos das pessoas que estão frustradas, que estão decepcionadas, por algum motivo na sua vida, ou porque se decepcionaram com Deus, ou porque se decepcionaram com qualquer outra coisa na sua vida, porque nós somos homens e passamos por frustrações, decepções, nós vivemos isso diariamente nas nossas vidas. Mas nós podemos passar isso com Jesus. Nós podemos passar as nossas frustrações, nós podemos passar as nossas decepções, as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas angústias com Jesus. E é isso que nós vamos ver aqui nessa noite. E esses 4 grandes momentos que fazem parte da nossa vida são essas 4 palavras que é o título dessa mensagem: caminho, a mensagem, mesa e pão. E primeiro momento é o caminho. Quero dizer para você que Jesus ele tem um caminho para você. Jesus ele tem um caminho para mim. Jesus ele tem um caminho para a sua igreja. E aqui nesse texto, versículo 13, você pode ficar com a sua Bíblia aí aberta, nós vemos que os discípulos de Jesus, eles tomaram uma decisão. A decisão foi: nós vamos seguir o nosso caminho. Nós não vamos seguir o caminho que Jesus tem para nós. Eles seguiram o seu próprio caminho. Por conta das decepções da vida, nós corremos um grande risco. E qual é esse? De não seguir o caminho que Jesus tem para nós. As nossas decepções fazem com que as nossas escolhas, elas sejam influenciadas
para que nós, ao invés de decidirmos continuar seguindo o caminho de Jesus, nós passamos a decidir a viver os nossos próprios caminhos. E foi isso que aconteceu na vida desses dois homens. Eles tomaram essa decisão. Jesus morreu. Então não temos mais o que fazer aqui nessa cidade de Jerusalém. O que cabe a nós? Voltarmos para o nosso caminho. Voltarmos para a nossa velha vida. Voltarmos para a nossa realidade antiga. E eu quero te dizer que esse não é a melhor escolha. E foi isso que aconteceu. Eles estavam voltando para Emaús, seguindo no seu próprio caminho. Nossos próprios caminhos são caminhos de preocupação. Nós vamos ver isso aqui nessa palavra, que quando nós não estamos vivendo o caminho que é Jesus, nós entramos num caminho de medo, nós entramos num caminho da incredulidade, nós entramos num caminho de preocupação, nós entramos num caminho de tristeza, nós entramos num caminho de falta de fé, nós entramos num caminho de loucura. Por que isso me chama a atenção? Porque no versículo 13 diz que eles se dispuseram a voltar para a sua cidade natal. Em que momento? Preste atenção aí no texto. Existem algumas coisas chaves em algumas partes desse texto para nós aprendermos. Isso faz a diferença para nós podermos entender o coração dos discípulos aqui nesse momento. E aqui no versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia. Isso aqui é muito importante para você e para mim entendermos, para nós entendermos. Que dia era esse? Naquele mesmo dia, os dois estavam a caminho da aldeia chamada Emaús. Que dia era esse? O dia em que Jesus ressuscitou. Eles tomaram uma decisão de voltar para a sua cidade natal, no mesmo dia em que Jesus havia ressuscitado. E muito mais do que isso, nós vamos discorrer aqui no texto, e eles já haviam ouvido os relatos das pessoas que haviam tido contato com Jesus, de que Jesus havia ressuscitado. Eles já tinham ouvido, eles já tinham visto pessoas dizendo: olha, Jesus ressuscitou, mas mesmo assim, eles não creram. E eles tomaram a decisão: vamos voltar para o lugar de origem, voltar para onde nós começamos ali a nossa história, a nossa cidade natal. E eles estavam com esse coração. E nós vemos que a palavra diz aqui, versículo 15, que Jesus se aproximou deles. Sabe, meu irmão e minha irmã, no caminho que muitas vezes nós estamos indo, talvez caminho de decepções, talvez caminho de frustrações, porque a gente se decepcionou com o Evangelho, se decepcionou com a mensagem da cruz, se decepcionou com tantas coisas. Mesmo assim, Jesus quer te entrar nesse caminho com você, para te mostrar qual é o caminho. Porque Jesus Cristo, Ele não desiste de você. Jesus Cristo, Ele não desiste de mim. Jesus Cristo, Ele não desiste da sua igreja. Ele ama a igreja. Ele ama o seu povo. E Ele sabe que nós passamos por decepções e frustrações. Mas isso faz parte. Isso faz parte. Isso faz parte do nosso caminho.
faz parte. Eu gosto desse termo, Jesus se aproximou, porque esse texto tem muito a ver com a mensagem da parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37. Eu acredito que você já deve ter ouvido essa mensagem. E ali Jesus ele vai falar de um homem que foi pego ali pelos assaltantes, e ele foi jogado à beira do caminho, e passaram várias pessoas que não deram atenção a ele, mas uma pessoa deu atenção, e Jesus diz que aquela pessoa que deu atenção era o bom samaritano. E aí Jesus diz assim, que esse bom samaritano se aproximou daquela pessoa que estava caída à beira do caminho, pega ele, sara suas feridas, leva ele para um local, para um hospital, dá-lhe todo o suporte, toda a assistência para que aquela vida fosse recuperada. E aí Jesus diz assim, qual desses homens foi o próximo daquele que estava caído? Isso nós aprendemos aqui. Jesus Cristo, ele é o bom samaritano, que se aproxima de nós no caminho. Porque esse caminho é um caminho de luta, esse caminho é um caminho de desafios, esse caminho é um caminho, você precisa até ter coragem, para querer voltar para trás, desistir de tudo, abandonar a vida cristã para viver as vidas antigas. E aqui nesse texto, Jesus Cristo ele se aproxima desses discípulos, e Jesus Cristo percebe a angústia, Jesus Cristo percebe a preocupação que estava no coração deles. E Jesus Cristo ele se preocupa com você e comigo, e ele quer mostrar para nós um caminho, que é o caminho que ele teve que percorrer. Porque Jesus Cristo ele veio a essa terra e ele teve que caminhar num caminho. E esse caminho é o mesmo caminho que Jesus Cristo quer te ensinar e me ensinar nessa noite, que nós também precisamos trilhar. Mas muitas vezes nós não queremos trilhar o caminho que Jesus Cristo trilhou, porque é um caminho de renúncia. É um caminho que a gente tem que se despojar do nosso velho homem para viver a vida de Deus. É um caminho que a gente tem que se negar, tomar a cruz de Jesus e seguir. Não é um caminho fácil, eu confesso. Se é para você, glória a Deus, mas eu sei que para mim é muito desafiador. Porque não é um caminho fácil, é um caminho de entrega, é um caminho que você tem que se sacrificar de certa maneira. E Jesus Cristo, ele sabe disso. Sabe, meu irmão? Jesus Cristo, ele sabe disso. Ele te conhece. E ele vem no seu caminho para te colocar no caminho dele. Jesus Cristo, ele vem no seu caminho, na sua estrada, na estrada da sua vida, com a sua dor, com as suas angústias, com as suas frustrações, do jeito que você está, para te colocar num outro caminho, que é Ele. E Ele mesmo diz, lá em João capítulo 14, versículo 6, Tomé, ele vai questionar Jesus assim, Jesus, nós não sabemos qual é o caminho que o Senhor vai. E ele diz assim, como saber o caminho? Como saber o caminho? E aí Jesus Cristo, ele dá uma resposta que eu acredito que muitos de vocês conhecem, ele diz assim, e respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo quer tirar você desse caminho e colocar você nele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nesse caminho, agora nós vamos para a segunda parte, que é a segunda palavra, a mensagem. Porque durante a nossa caminhada, nós conversamos, nós temos um discurso na nossa boca. E aqui nós vamos entender, no versículo 17,
Jesus Cristo ele se atenta ali para a angústia dos seus discípulos. No versículo 17 ele vai dizer assim: então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Né? E aí o que diz aqui, depois do ponto de interrogação? E eles pararam entristecidos. O caminho desses homens não era um caminho de alegria, ali naquele momento. Era um caminho de tristeza. Porque a expectativa deles e a esperança que eles tinham havia morrido. E o coração deles ainda não estava crendo naquilo que Jesus Cristo veio fazer, que era morrer e ressuscitar. Tanto é que, quando Jesus chega perto deles, eles não reconheceram Jesus. E eles não reconheceram Jesus por causa da falta de fé deles, por causa da incredulidade deles. Eles não creram, eles não estavam com o coração crente que Jesus havia ressuscitado. Agora imagina, irmão, irmã, eles saindo lá de Jerusalém, vindo no caminho, e os dois conversando. Qual era a mensagem que estava na boca deles? A mensagem que estava no coração deles e na boca deles era do Cristo morto. Era do Cristo que era para ser o Messias, que era para salvar a nação de Israel, que era para trazer libertação, mas que, por uma conspiração ali daqueles religiosos da época, eles pegaram Jesus, mataram Jesus, e toda aquela esperança foi por água abaixo. A mensagem que estava no coração deles era uma mensagem de tristeza, era uma mensagem onde Jesus não iria cumprir tudo aquilo que ele havia prometido, porque eles não estavam crendo na ressurreição. Sabe, querido? E Jesus, quando vem ao encontro deles, Jesus ele começa a questionar os discípulos aqui, e ele diz: por que vocês estão preocupados? E aí diz que eles ficaram entristecidos e começa a compartilhar com Jesus o que estava no coração deles e qual era a mensagem que eles estavam ali compartilhando entre eles. E aí eles começam a dizer, versículo 19, e ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, tudo no passado, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo, versículo 20, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, este é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. E é verdade também, que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Ou seja, eles compartilham com Jesus. A mensagem que estava no coração deles era a mensagem de um Cristo morto. Mas Cristo já havia ressuscitado. Jesus Cristo estava ao lado deles, caminhando com eles, se aproximando deles, para ver como é que estavam eles, porque eles estavam decepcionados com Jesus. Eles estavam decepcionados. E talvez você e eu nessa noite estamos decepcionados com Jesus. Mas talvez você esteja decepcionado com Jesus porque você está com os olhos no Cristo morto. Mas eu quero compartilhar com você aqui que Cristo já ressuscitou.
Onde estão os nossos olhos? No Cristo morto ou no Cristo ressuscitado? A palavra do Senhor diz lá em Hebreus para nós olharmos firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quem é esse Jesus? O Cristo vivo. Porque Ele já ressuscitou. E talvez você está andando no caminho e Jesus está ao seu lado. Porque Jesus, Ele te ama e Ele está caminhando com você lado a lado. E você ainda está com a percepção do Cristo morto. E aí quando eles falam disso, e eles falam para Jesus, que Jesus, era aquele que era o prometido, mas, e ele falando tudo no passado, vocês perceberam aqui, né? Porque ele era, ele fez, ele, tudo no passado. Mas Jesus Cristo é o passado, o presente e o futuro. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. E muitas vezes nós só estamos contemplando o Cristo morto, mas Ele ressuscitou e Ele virá buscar a sua igreja. Nós não podemos perder a percepção disso. E muitas vezes nós estamos travados na nossa vida, porque nós só estamos olhando o Cristo morto, nós só estamos olhando as velhas coisas, nós só estamos olhando o passado. Sabe, querido, Deus continua trabalhando, Deus continua agindo, Deus tem coisas novas, Deus tem coisas grandes para fazer. Por isso, olha para frente, porque a jornada é longa, e Jesus Cristo está ao seu lado, e você não está conseguindo perceber a presença de Jesus. E aí depois que eles começam a jogar para fora, porque o caminho faz parte disso, nesse contato com Jesus, qual era a mensagem deles? De tristeza, e eles compartilharam com Jesus. E aí quando eles falam que já haviam relatos de que Jesus havia ressuscitado, e aí Jesus ele teve que dar um basta ali, alto lá, filhos. E aí ele começa a dizer, olha o que Jesus diz, versículo 25, então lhes disse Jesus, ó nécios, e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus ele dá uma palavra dura ali para eles, para chacoalhar a vida deles, porque eles estavam desfocados, eles perderam o foco da obra, de tudo aquilo que Jesus havia dito. E aí Jesus tem que chamar eles para perto, dar aquele chacoalhão, que a gente não gosta muito, mas é importante, para a gente poder despertar, desperta! Jesus teve que dar aquele chacoalhãozinho básico, que machuca a gente, mas é para o nosso bem. E aí Jesus ele vai dizer assim, versículo 26, porventura não convinha que o Cristo descesse e entrasse em sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Imagina eles saindo lá de Jerusalém, 12 quilômetros, andando lado a lado com Jesus, e Jesus Cristo expondo as Escrituras para eles. Olha, eu tive que, tudo isso que eu estou falando para vocês era necessário que acontecesse, tudo isso era importante, porque eu vim cumprir a obra do Pai, e ele começa a compartilhar ali a palavra, as Escrituras, e a gente sabe aqui que, depois os próprios discípulos relatam, porque aquela mensagem de Jesus, olha, dois tipos de mensagem, a mensagem dos discípulos, que era a mensagem do Cristo morto, e aí Jesus Cristo ele vem corrigir a rota deles, olha, era necessário que essas coisas acontecessem, e Cristo ressuscitou, eu ressuscitei, ele dizendo dele mesmo, que maravilhoso isso, Jesus Cristo teve que corrigir a rota. Qual é a mensagem da igreja? Jesus Cristo ressuscitou. Qual é a mensagem que deve estar no seu lábio e no meu lábio? Jesus Cristo ressuscitou. Se Jesus Cristo não houvesse ressuscitado, é vã a nossa fé. Nós não estaríamos aqui. Tudo que nós fazemos aqui seria em vão. Mas nós estamos aqui porque Jesus Cristo ressuscitou. Então Jesus Cristo ele vem e ele fala todas essas coisas, traz aqueles discípulos ali para perto,
diz assim para eles. E o que diz aqui, que é o relato dos discípulos, porque até aquele momento os olhos deles ainda não tinham sido abertos, mas eles relatam algo que nos chama a atenção, a verdadeira mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem do Cristo ressuscitado, pregada da maneira que Jesus traz aqui para esses discípulos, ela queima no coração. Sabe, querido, qual é a mensagem que deve estar na boca da igreja? A mensagem do Evangelho, do Cristo que ressuscitou. E é essa mensagem que vai queimar no coração das pessoas, assim como queimou na vida desses discípulos que estavam decepcionados. Sabe, querido, nós precisamos aprender com Jesus nessa noite, que a nossa mensagem precisa ser uma mensagem de vida, a nossa mensagem precisa ser uma mensagem de salvação, a nossa mensagem precisa ser uma mensagem que queima no coração das pessoas que ouvem. Sabe, querido, tem muita gente pregando livro de autoajuda. Não é isso que as pessoas precisam. As pessoas precisam do Evangelho, que é o poder de Deus. Tem muita gente querendo pregar mudança de vida sem cruz. Tem muita gente pregando transformação, prosperidade, sem passar pela cruz. E nessa noite nós estamos aqui para declarar que no caminho, a mensagem a ser pregada é a mensagem da cruz. É a mensagem de salvação, é a mensagem que transforma o homem que estava jogado lá nos seus pecados e o leva a ser filho de Deus. A mensagem que nos dá uma esperança de que existe um céu, que nós estamos aqui apenas de passagem. Essa é a mensagem. Não uma mensagem para confortar o seu coração, dizendo que você vai ficar aqui nessa terra e que tudo vai estar bem. Não! Porque nós sabemos que nós passaremos por lutas, passaremos por provações, passaremos por perseguições ao longo do caminho. Mas nós temos uma mensagem, e essa mensagem nos encoraja e nos fortalece a continuar e a prosseguir. Porque Jesus Cristo ressuscitou. Então, irmão e irmã, qual é a mensagem que arde no coração? As Escrituras. Talvez você ache que você não tem nada para compartilhar. Compartilhe as Escrituras, porque as Escrituras têm o poder de acalentar e aquecer o coração daquele que está decepcionado, daquele que está abatido, daquele que está entristecido. E foi isso que Jesus fez com seus discípulos. E Jesus, ele expõe as Escrituras para eles. Jesus não vai compartilhar conhecimento humano, Jesus não vai compartilhar autoajuda, Jesus Cristo vai expor as Escrituras, e essa palavra, ela tem poder para transformar a nossa vida. Terceiro momento da vida ali daqueles discípulos com Jesus, a mesa. O que me chama a atenção aqui sobre a mesa, é que não foi Jesus quem convidou os discípulos para sentar à mesa. Os discípulos que convidaram Jesus para se assentar à mesa com ele. Isso me chama a atenção porque Jesus Cristo, durante o seu ministério, haviam algumas marcas do seu ministério, né? Curas, milagres, a gente fala muito disso. O ensino da palavra, expulsão de demônios. Mas uma das marcas do ministério de Jesus é estar à mesa com as pessoas. Se a gente pegar os evangelhos, nós vamos ver muitos textos dizendo assim, e que Jesus foi na casa de tal pessoa e estava com eles à mesa. Jesus Cristo se convida ali na casa de uma certa pessoa e diz assim, olha, venha comigo, que hoje eu vou estar com você, e eu vou cear com você na sua casa. Em diversos momentos, Jesus esteve com os seus discípulos à mesa.
E o que é interessante aqui nesse texto é que nós vemos assim, mesmo aqueles discípulos decepcionados, Jesus Cristo havia deixado uma marca na vida deles. E a marca que Jesus deixou na vida deles era: convide pessoas para estarem à mesa com vocês. Mesmo eles decepcionados, mesmo eles abatidos, mesmo eles voltando para a sua terra, quando eles estão para chegar lá em Emaús, e já estava de noitinha, Jesus fez aqui como se fosse embora, fosse passar do caminho e não iria entrar em Emaús. Mas aqueles discípulos, eles chegam para Jesus e dizem assim: não, já está tarde, vem ficar conosco, vamos juntos, vamos ficar conosco ali, porque eles tinham sido marcados com Jesus. Sabe, querido, Jesus Cristo quer nos ensinar nessa noite, que a mesa, ela é importante na nossa caminhada. A mesa, ela é importante para a restauração, a mesa, ela é importante para a cura, a mesa, ela é importante para fortalecer relacionamento, a mesa, ela é importante para tudo isso. Esses dias nós tivemos um encontro com um grupo de comunicação aqui da igreja, e nós, há muitos anos, a gente vem trabalhando juntos nesse ministério, mas nós nunca tínhamos tido contato de conseguir juntar todo o grupo, porque é muita gente. Tem mais de 20 pessoas que hoje trabalham aqui no ministério. A gente já tinha se reunido individualmente com algumas pessoas, e Deus permitiu a oportunidade de a gente estar junto na mesa, sentados ali, cada um pôde compartilhar como foi um tempo de edificação, como foi um tempo que a gente pôde ouvir. Às vezes a gente julga o irmão sem saber a vida, às vezes a gente critica o irmão sem saber a vida. E eu estou lendo o livro esses dias, que tem um pouco a ver com o que nós temos vivido nos dias atuais, e eu aprendi algo que eu queria compartilhar aqui com você. Como é importante nós aprendermos a não julgar. A mesa nos ensina isso, porque na mesa nós temos a oportunidade de ouvir o próximo, nós temos a oportunidade de ver a dor, nós temos a oportunidade de conhecer a pessoa. É muito fácil a gente julgar e criticar sem conhecer, e Jesus Cristo zela por isso, e muitas vezes nós somos prontos para julgar, palavras pesadas, e uma coisa que eu aprendi que eu gostaria de deixar aqui com você, para a gente começar a vigiar as nossas palavras quando nós formos falar de alguém. E eu aprendi assim, que quando nós falamos de alguém, falamos mal de alguém, nós estamos falando na presença do pai dela, porque Deus é o pai. E muitas vezes nós não nos conscientizamos disso, que nós estamos diante de Deus, e Deus, Ele ama os seus filhos, e nós falamos mal das pessoas diante do pai delas. Agora se imagina aí, você falando mal de uma criança na frente da mãe dela, você acha que vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar ruim, né? Se for comigo, irmão, se prepara. Não é assim? E a mesa, ela nos aproxima, a mesa, ela quebra a barreira. E nós vemos que Jesus deixou essa marca na vida dos seus discípulos, porque eles que convidaram Jesus para vir para a mesa. E aí no versículo 29 diz assim, olha que interessante que diz assim: mas eles o constrangeram. Os discípulos o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Isso deve ser uma marca na nossa vida. A mesa. Traz pessoas para a sua mesa. E eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida, a sua história. Vai aproximar você de pessoas, e isso vai
fazer com que a gente cresça em maturidade, porque não é fácil a gente sentar na mesa com as pessoas que a gente não gosta, mas é importante, para que a unidade no meio do povo de Deus, ela permaneça. E aí acontece isso, eles trazem Jesus para a mesa, e aí no versículo 30, vai dizer assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo-o partido, deu-lhes. Então, se lhe abriram os olhos e o reconheceram. A mensagem de Jesus, ela arde no coração. Mas a entrega de Jesus, o partir do pão, o partilhar, faz com que os olhos sejam abertos. E agora é o quarto ponto, é o ponto do pão. O pão. Quem gosta de comer aí, dá uma glória a Deus. Eu sei que todos nós comemos muito, e isso é muito bom. E Jesus Cristo, Ele é o pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a nossa fome. E eu imagino aqui, a Bíblia não diz, só diz que os olhos deles foram abertos quando Ele partiu o pão. Mas eu imagino que, talvez na cabeça dos discípulos, quando Ele pega o pão e Ele parte o pão, os olhos deles são abertos e eles lembram, é Jesus. Jesus Cristo fez isso na Páscoa. Jesus Cristo, Ele disse assim, que Ele era o corpo, e Ele era o sangue, e Ele se daria por nós na cruz, e os olhos deles foram abertos, e as escamas caíram. Que maravilhoso. Sabe, querido, e o quarto ponto para nós aprendermos aqui com Jesus, é que nós precisamos também ser o pão. Nós precisamos aprender a partilhar. Nós temos dificuldades com isso, porque a gente acha que a gente não tem nada para oferecer. E eu quero te dizer que o que você tem do seu relacionamento com Jesus, da sua caminhada, da sua vida com Jesus, você pode partilhar, você pode dar, você pode oferecer. Sabe por quê, querido? O que nós aprendemos aqui com essa mensagem, a gente pode estar no caminho, caminhando com pessoas, e até compartilhando a mensagem do Evangelho, a mensagem que arde no coração das pessoas, mas se não há entrega, se não há partilhar do pão, se não há essa entrega, assim como Jesus se entregou, a obra não é completa, porque só vai queimar no coração das pessoas, só vai queimar a mensagem, mas o que abre os olhos, o que traz mudança, o que traz conversão, é quando nós nos doamos, é quando nós partilhamos o que nós temos, é quando nós nos entregamos, assim como Jesus fez. E é difícil, porque a gente acha que a gente não tem nada, e eu quero te dizer que você tem muito do Senhor. Nós temos muito para oferecer, nós temos muito para dar, e ainda que você entenda que você não tem nada, eu quero te dizer, assim como Pedro, o apóstolo Pedro, lá em Atos, capítulo 3, versículo 6, quando ele estava indo para o templo, chamado Formosa, e havia um homem, à beira do caminho ali, pedindo esmola, porque ele era paralítico, e aí Pedro e João estavam juntos, e aí Pedro olha para aquele homem e ele diz assim, eu não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele homem se levantou e entrou no templo, dando glória a Deus. O que você pode partilhar? Talvez você não tenha prata, talvez você não tenha ouro, mas o que você tem é suficiente para mudar a vida de alguém. Nós temos o pão. Jesus Cristo morreu por nós, Ele é o pão. E da mesma maneira que Ele se ofereceu por você e por mim,
Eu entendo que nós, como igreja, temos uma responsabilidade de nos oferecermos também. Porque ser o pão é partilhar, ser o pão é nos oferecer, é darmos de nós mesmos, é darmos da nossa vida, darmos de nós, daquilo que nós recebemos de Jesus, de nós darmos daquilo que nós recebemos de Cristo. E quando nós partilhamos do que nós temos, os olhos das pessoas serão abertos também, eu creio nisso, porque não podemos viver apenas de palavras, mas de ação, e a ação que Jesus nos ensina aqui nessa noite é partilhar, compartilhar, se doar, se entregar, tempo, o seu dinheiro. Vocês irmãos viram que o Ministério de Ação Social publicou essa mensagem no grupo de avisos, que nós estamos precisando de alimentos para fazer aí a composição das cestas básicas, e muitos alimentos estão faltando. Se você tem condição, compartilha o pão. O pouco que você tem, para alguém que não tem nada, é muito. Nós precisamos aprender a partilhar. E depois do partir do pão, eu quero concluir aqui. No versículo 35, a palavra diz que os olhos deles foram abertos quando Jesus Cristo partiu o pão. E aí no versículo 33 diz: e na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Porque o lugar deles não era em Emaús, o lugar deles era em Jerusalém. E talvez você está aqui nessa noite, você está a caminho de Emaús. E Jesus está aqui nessa noite, e Ele entrou no seu caminho, e Ele compartilha essa palavra, porque eu creio que essa é a palavra de Jesus para nós nessa noite, e essa palavra ela vem confrontar você. Porque você está voltando para a sua cidade natal? Porque você está voltando para a sua velha vida? Não! Volte para Jerusalém, eu tenho coisas novas para você, a obra apenas está começando, e Jesus Cristo está aqui te convidando a voltar para Jerusalém, Ele está aqui te convidando a isso. E sabe o que eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã? O que me chama a atenção aqui para nós concluirmos, os discípulos não esperaram a madrugada, eles não esperaram voltar o outro dia seguinte. A Bíblia diz que na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Porque quando nós estamos no caminho errado e os nossos olhos são abertos, sabe o que nós precisamos fazer? Nos levantar na hora e voltar. Eles tinham motivos para não ir. Imagina naquela época, irmão, é importante a gente refletir nisso. Imagina naquela época que não tinha carro, não tinha moto, não tinha trem, não tinha avião. 11 quilômetros de distância, caminhando, leva tempo. Eu ia da igreja onde eu morava lá em São Paulo, da minha casa para a igreja era em torno de uns 4 quilômetros. Eu levava em torno de quase 1 hora. Se a gente for contar aí 12 quilômetros, vamos calcular aproximadamente 3 horas de viagem, andando, se for mais ou menos isso. Imagina naquela época, eles tinham andado 12 quilômetros, chegaram lá de noite, os olhos deles foram abertos, e aí na mesma hora eles voltaram, só que já estava de noite. E para andar de madrugada naquela época não era uma coisa tão simples assim. Eles podiam pensar, vai ter os salteadores, vai ter o perigo no caminho, vai ter um monte de coisa. Sabe o que eu quero te dizer? Quando os nossos olhos são abertos, nós passamos a andar pela fé e não por vista. Nós passamos a olhar para aquilo que é o sobrenatural. Nós não nos preocupamos mais com o perigo. Nós não nos preocupamos mais com as afrontas. Nós não nos preocupamos mais com o homem mau. Porque os nossos olhos foram abertos. Nós temos um alvo. Nós temos uma missão. E eu quero te desafiar nessa noite. Se
você está indo para Emaús, nessa noite Jesus está aqui, Ele está sentado à sua mesa e Ele está partindo do pão, que os seus olhos nessa noite sejam abertos, e a partir de hoje, você volte para Jerusalém, você volte para o lugar da onde você nunca deveria ter saído, porque esse é o lugar que Jesus quer que nós estejamos, sabe, querido? Eles podiam ter pensado tantas coisas, mas eles prontamente saíram e foram para Jerusalém. Que seja assim a sua atitude e a minha. Não fique pensando, irmão. Eu sei que muitas vezes a gente se decepciona, mas eu creio que os nossos olhos nessa noite estão sendo abertos, porque a palavra do Senhor tem sido pregada, a palavra tem ardido no nosso coração, e nós temos ouvido o que Cristo fez por nós. E essa palavra é uma palavra de mudança, de conserto, de transformação para você e para mim. Então, nessa noite, se levante. Hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Volte para Jerusalém agora. Em nome de Jesus. E se nós queremos ser relevantes na vida das pessoas, nós precisamos aprender com Jesus o que Ele nos ensinou. Primeiro, caminhar com as pessoas. Segundo, compartilhar a mensagem do Evangelho. Terceiro, nos sentar à mesa com as pessoas. E quarto, partilhar o pão. Nos darmos por essas vidas.